A Joana Vasconcelos falou do Ministério da Cultura. É essencial, mas mais importante que o Ministério da Cultura é termos um governo de cultura. Pois é, este era António Costa. Em 2015, o então líder socialista almoçou com a elite cultural e pediu-lhes o seu voto. Na verdade, até lhes pediu um bocadinho mais do que isso. Bom, e já agora, sejam amigos, que ganhem com condições para poder governar. Eles foram amigos e Costa virou primeiro-ministro. Teve um ministro da Cultura, 2 ministros da Cultura, 3 ministros da Cultura. O que não teve foi um orçamento de cultura. Tampouco um governo de cultura. Mesmo assim, quando chegaram as outras legislativas, as de 2019, a cultura foi outra vez amiga. E não mandou António Costa fazer como o outro, lá nos idos anos 90, fez com Cavaco. E eu e tu, o que é que temos que fazer? E tu e eu, o que é que temos que fazer? Mas depois veio o confinamento, que foi quando a ministra deu o ar de sua graça e teve uma ideia. A lógica era uma lógica são os artistas que iam convidando o próximo artista, como foi, aliás, na altura, muito discutido. Boquiabertos, os artistas lá explicaram à ministra. A cultura não são os artistas, são todos os que não dão a voz e que hoje não têm o que comer. E a cultura não é o Clube do Bolinha, onde só canta quem o Bolinha deixa entrar. A ministra, 7 dias depois, arrependeu-se. Mais ou menos. Doutora Graça Fonseca, se pudesse falar com a Graça de há 9 dias, o que é que lhe dizia? E há 9 dias, ou seja, quando anunciou o TV Fest? O que é que lhe dizia? Dizia-lhe para pensar 2 vezes antes de inovar em excesso. Vai daí, Graça Fonseca pensou uma vez, pensou 2 vezes e teve outra ideia. Entregar 30 milhões às câmaras para elas fazerem concertos pelo país fora. Boa a ideia até era, mas pelos vistos não era assim muito inovadora. É que num instante se percebeu que os 30 milhões já eram dinheiro prometido ao setor, vindos dos fundos comunitários, desde 2015, mas não foram usados. No fundo, foi um bocadinho como fazem os ilusionistas, tirar a nota de um bolso para a meter no outro. E vai o artista e diz: Deixa-me rir. Tu nunca lambeste uma lágrima. Desconheces os cambiantes do seu sabor. Assim estamos nós, ao fim de mais de 3 meses sem notas. Ainda não há concertos, nem sequer regras para eles. A cultura espera, desespera e lá protesta. E fica a pergunta para António Costa. Com Mário Centeno prestes a sair do governo, tudo o indica, será que Graça cairá em desgraça? Ou Costa manterá um ministro da Cultura num governo sem ela? E haverá mais candidatos à dança das cadeiras? Hoje vamos falar disso, mas também do orçamento suplementar que virá a caminho. Só falta saber se com apoios da geringonça ou para além dela. Falaremos também da Europa, porque esta semana regressa o jogo. Vão ganhar os frugais ou o jogo é 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha? Sejam, portanto, bem-vindos à Comissão Política. Hoje a emenda é cheia e nem falta quem nos dê música. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Ora viva! Hoje tenho comigo o João Vieira Pereira, diretor do Expresso. Olá, João. Olá, David. Tenho também a Mariana Lima Cunha. Olá, Mariana. Olá, viva. E o nosso Vítor Matos, homem que traz sempre a emenda da casa. Olá, Vítor, como vais? Todo vosso, aqui de casa. Bom dia. Vamos a isto. João, deixa-me começar pela Ministra da Cultura. Graça Fonseca anda há 3 meses a prometer apoios e sempre que há apoios ou anuncia apoios, o setor calha em cima. Porém, o setor tem 0 dinheiro para sobreviver em muitos casos.
há alguma coisa que tu consigas reter da estratégia deste governo para a cultura e tu achas que é importante para o Partido Socialista manter uma ligação efetiva a este setor, ou tu achas que este é aquele setor que está sempre garantido para o Partido Socialista e, portanto, António Costa não tem de se preocupar? Bem, todas as perguntas de uma só. É só para lançar. É só para lançar. Bem, primeiro, acho que temos de ver o enquadramento em que nós estamos. Nós estamos numa situação extraordinária em que não é só a cultura que está sem rendimentos, há muitas outras atividades que estão sem rendimento. Dito isto, é preciso olhar para a cultura e perceber que realmente na cultura foi, se calhar, das atividades que mais cedo fechou e mais tarde está a abrir. E, portanto, é aquela que está mais penalizada. A isto acresce que muitos dos artistas, e todos eles que dependem, e não é só artistas, atenção, toda a gente que depende do mundo da escultura, do espetáculo, estamos a falar, obviamente, de cenografistas, dos produtores, desde os tipos de iluminação, tudo, a roupa, o guarda-roupa, tudo. Até os roadies que levam os artistas para a estrada e que lhes montam todos os concertos. Todas essas pessoas muitas vezes trabalham em situação precária, de recibos verdes. E a partir desse momento estão muito mais expostos a estes tipos de situações do que outros que têm algum tipo de proteção laboral. E, portanto, é realmente grave o que está a passar na cultura. E era necessário que o Partido Socialista, sendo ele governo, ou outro governo qualquer que fosse, fizesse alguma coisa rapidamente para tentar, pelo menos que a sangria não fosse tão grande, como fez com outros setores. E a realidade é que nada tem sido feito. Mas nada tem sido feito... eu não diria que é por culpa da Ministra da Cultura, também que a responsabilidade política é dela, mas quando nós olhamos para aquilo que tem sido o investimento na cultura nos últimos anos, tem sido muito pouco, tanto mais que, como tu já muito bem disseste na introdução, né, há aqui uma trituradora de ministros da cultura, não só deste governo, mas é de sempre. Os ministros da cultura deve ser aquele, o Ministério da Cultura deve ser aquele que mais rapidamente come ministros, não é? Passam uns atrás dos outros. E, portanto, é sempre a mesma coisa, porque há sempre um problema, é que não há dinheiro. E, mais uma vez, aqui não há dinheiro. Não há dinheiro e a ministra não consegue encontrar soluções. A isto, e agora vamos para a segunda parte mais polémica daquilo que eu já sei que isto vai ser polémico, mas pronto, é a vida, é que depois nós temos uma cultura excessivamente dependente do financiamento público e que se habituou durante anos e anos e anos a estar excessivamente dependente do investimento público. Eu acho, e sou defensor, que deve haver investimento público na cultura. Portanto, considero mesmo que é essencial que o Estado invista na cultura com pés e cabeça. E aqui o pés e cabeça é muito importante. Agora, não pode depois todo um aparelho cultural viver à sombra desse subsídio e viver apenas à sombra desse subsídio. Tem de haver um equilíbrio. Porque, por exemplo, quem está mais a perder com este... quer dizer, está muita gente a perder, mas quem vai ser mais difícil recuperar vão ser os operadores privados. Aqueles que têm de encher salas de espetáculos e que não recebem subsídios ou recebem menos subsídios e que têm de vender bilhetes, porque esses é que vão ser largamente prejudicados, porque vai ser muito difícil arrancar. Mas tu estás a falar de uma solução que seria estrutural, ou que na tua visão será uma visão mais estrutural, um tipo de apoio mais estrutural para a cultura, mas aquilo que nós temos hoje é que não temos nem uma coisa nem outra, ou eu estou a ver mal? Não, hoje não temos uma coisa nem outra e devíamos ter. Primeiro ponto. Devia haver capacidade de aguentar a situação, não só para a cultura, mas para todas as atividades que realmente sofreram demasiado com esta situação, e aquelas que se viram de um dia para o outro sem capacidade de qualquer tipo de receita. Quer dizer, nós não podemos esquecer, claro que nós podemos não considerar, quando os agentes culturais vêm para a rua fazer barulho, nós não imaginamos nesses agentes culturais estarem os grandes organizadores de grandes festivais de verão. Mas se a gente reparar, os grandes festivais de verão são aqueles que, apesar de já terem pago os cachês ou já terem comprometido em pagar os cachês dos artistas que há um ano atrás, não é? Quando os cartazes tiveram cancelados. Exatamente. Vão perder as receitas todas, quer de bilheteira, quer de patrocinadores, etc. Ou seja, há muitos agentes que estão a perder imenso, não é? E eu acho que esses agentes têm de alguma forma
pensar como é que nós conseguimos fazer com que eles passam a travessia do deserto. Mas eu acho que uma das soluções que devia efetivamente acontecer era o governo começar a pensar em reabrir alguns espetáculos, reabrir o acesso a esses espetáculos e ajudar e subsidiar esses espetáculos, não diretamente, mas através do apoio ao espectador, ou seja, ao apoio a quem vai ao espetáculo, porque as pessoas, por um lado, têm medo, e esse aí o governo não pode fazer muito, a não ser os exemplos que anda a dar na rua, mas por outro lado as pessoas também perderam rendimento e portanto também uma coisa, não podemos esquecer que estamos neste momento a ver uma crise económica e nós sabemos que em crises económicas a primeira coisa que as pessoas cortam é na cultura, imediatamente, e portanto tem de haver também, eu aqui defendo que o apoio seja muito também a quem compra cultura, de algum modo, para ajudar a encher as salas de espetáculo ou pelo menos que as salas de espetáculo encher, hoje não se podem encher as salas de espetáculo, não é? Ou pelo menos tenham um quórum para que os espetáculos consigam sobreviver e tenham alguma rentabilidade económica. Muito bem. Vítor Matos, Graça Fonseca é o problema ou o problema é António Costa? Olha, ainda bem que me colocas essa pergunta. Agora preciso que é aquela coisa que os políticos dizem que eu detesto quando me dizem. Ainda bem que me faz essa pergunta. Porque são as duas coisas. Primeiro, tu na tua introdução falaste de facto que é o terceiro Ministro da Cultura destes governos de António Costa e eles de fato caíram por circunstâncias várias. Um foi por causa do TABEF oferecido numa rede social, o João Soares. Depois arranjou-se um poeta diplomata, se calhar demasiado diplomata, e apesar da poesia ser cultura, a cultura não se faz com poesia e não funcionou. E então António Costa decidiu convidar uma pessoa da sua corte de sempre, Graça Fonseca, que tem primado não pela violência verbal nem pela incapacidade de agir, mas simplesmente pela incompetência repetida ao longo do tempo. Portanto, desse ponto de vista, a culpa é do Primeiro-Ministro, porque tem escolhido mal as pessoas para uma área onde ele... Mas essa era exatamente a minha questão, Vítor. Se Graça Fonseca foi escolhida porque é alguém que não incomoda o Primeiro-Ministro e fará ou não fará aquilo que ele deixará ou não deixará, ou se tu vês um currículo, um pensamento estruturado em Graça Fonseca, em algum dos anteriores Ministros da Cultura, para que preencha o cargo. Eu pergunto-me se a força política de Graça Fonseca se funciona em abono do setor neste momento. Sempre nós sabemos que Graça Fonseca é amiga do Primeiro-Ministro. Pelo facto de ser próxima do Primeiro-Ministro, antes pelo contrário. Claro, ela podia ser uma secretária de Estado do Primeiro-Ministro, como teve os governos do PSD, pelo menos não cometeram a hipocrisia de criar um ministério sem ter um ministro. Portanto, nós temos um ministério, há alguns casos neste governo, de ministérios que não têm ministros, têm secretários de Estado. E, desse ponto de vista, a culpa é total do Primeiro-Ministro. E aquilo que tu mostraste na tua introdução revela que há uma corte que segue o PS, sobretudo que vem do tempo da Câmara de Lisboa, e que o PS... Eu lembro-me de ver arruadas, lembro-me de ter estado em arruadas do PS no Chiado. A arruada dos artistas ou do pessoal da cultura é uma tradição do PS. Mas que depois, neste caso, nestes 5 anos quase de governo, de 4 anos e meio, não se tem materializado. Não é só em dinheiro, porque o Primeiro-Ministro tem falado daquela questão do 1% do PIB para a cultura, mas depois quando se mete a RTP aquilo fica tudo baralhado e as contas não se percebem muito bem o que é 1% para o que é a cultura, a definição de fronteiras daquilo que é a cultura. Acontece, Graça Fonseca, desde que apareceu no Ministério, tem somado disparates atrás de disparates. É desde a gestão do desaparecimento da coleção do Estado, na notícia do Expresso, passando pelas touradas e as infelizes declarações no México de que não lia jornais há 4 dias e ela tem a tutela da comunicação social e quer um descanso não ler jornais, portanto é um feliz exemplo. Ou quando disse que as políticas públicas têm na sua base os valores civilizacionais e que as civilizações evoluem sob as touradas. Eu não sou particularmente fã de touradas, mas acho que a ministra pôr-se na posição da polícia do gosto foi um erro político total. Depois a gestão do São Carlos e da OPARTE tem sido
absolutamente de uma incompetência que não se compreende, que levou à admissão de um diretor que a acusou de criar instabilidade e insegurança no São Carlos e na Companhia Nacional de Bailado. Foi-se embora. Quem é que foi nomeado? O chefe de gabinete do Ministro das Finanças, André Mons Caldas. Porquê? Porque gostava muito de ópera. Já nem me lembrava dessas. Ao fim de 5 meses teve que ser Boa parte, substituído. verdade. Depois houve essa questão da TV Fest, que inventou aquela coisa que correu pessimamente, de que tu já falaste, e agora esta questão dos 30 milhões para a cultura que já havia, e que agora a ministra já vem dizer que não, que afinal que aquilo já está programado, até pode continuar, mas nada disto é garantido. E agora também a questão da opacidade e a falha na atribuição dos apoios à comunicação social, nomeadamente ao Observador, em que houve uma falha nos números, que é absolutamente inaceitável. Apesar disso também ser da responsabilidade do Secretário de Estado, Nuno Artur Silva, que já foi administrador da RTP, também com bastante polémica pelo meio, e que, curiosamente, e eu acho que isto até é uma coisa que nunca se falou, mas eu sempre achei estranhíssimo, ele já era Secretário de Estado e continuou durante meses a aparecer no Canal Q, no programa onde ele participava, em reposições dos programas anteriores, quando já era Secretário de Estado. Quer dizer, uma loucura. E depois fez outra coisa absolutamente notável. Nomeou Bernardo Labassa diretor-geral do Património Cultural. Bernardo Labassa é o homem que foi, entre outras coisas, subdiretor-geral do Tesouro de Finanças e que foi também diretor-geral das infraestruturas do Ministério da Defesa. Ou seja, o que ele passou a vida toda a fazer, inclusive como consultor privado, foi vender imobiliário e rentabilizar imobiliário. E agora passa para o papel do polícia protetor do património cultural. Quer dizer, que é exatamente a pessoa que não devia lá estar. E deixa-me voltar à pergunta, Vítor. Tu achas que há um problema com António Costa e a cultura? Achas, repetindo uma questão que eu colocava ao João Vieira Pereira, parece-te que António Costa sente que este é um setor que nunca irá para a oposição e, portanto, ele não tem de se preocupar muito com ele? Não está a ver o setor da cultura a votar em Rio, digo eu. Não. Só se for estourado. Não se está a ver votar no Rio, mas pelos vistos, mas com certeza pode votar no Bloco de Esquerda. Mas é um problema menor para o PS, não? Vota no Bloco de Esquerda. Eu não sei se é um problema menor, porque é um setor que, independente dos votos que vale, é um setor líder da opinião pública e que tem muito efeito na opinião pública. Portanto, tem havido manifestações, apesar dos confinamentos dos artistas e não só dos artistas, mas de todas as pessoas que vivem da cultura, e isso pode-se agudizar. E se as situações se tornarem ainda mais dramáticas, porque haverá pessoas em situações absolutamente dramáticas, isso não será bom para António Costa, nem para o PS, nem para o Governo, do ponto de vista eleitoral. Agora, nesta fase, uma política de cultura e uma política de emergência para a cultura é uma coisa que não se vê, apesar de parecer que estão a tirar um helicóptero de dinheiro para o problema, mas era o dinheiro que já lá estava. Portanto, quer dizer, se tu me perguntas, eu acho que há duas questões aqui. Primeiro, a ministra não tem condições para continuar, e se continuar é apenas uma teimosia do Primeiro-Ministro. Segundo, o Primeiro-Ministro precisava de agarrar esta área se não quer frustrar uma base de apoio, e não é só uma base de apoio, é um setor que é fundamental, independentemente ao João, de ter mais, o Estado a apoiar mais ou a apoiar menos, precisa de ter uma política mais clara. Mas não é indiferente como é que apoia. Não claro, é indiferente como é que apoia. É que não é indiferente como é que apoia, não é? Bem, Eu acho que deve apoiar, mas não é indiferente como apoia. Neste momento... Não é que não temos só de discutir a falta, temos de discutir como. Mas pronto, se calhar isso fica mais para dentro. Neste momento, tu nós tens já um problema... estamos a monopolizar o tema. Sim, mas tu tens um problema agora. Por exemplo, os cinemas disseram o outro dia que se tivessem que abrir já, iam falir. Só podiam abrir daqui a um mês. Portanto, quer dizer, restaurantes também. Isto é preciso gerir, saber gerir isto, não é? E restaurantes também, Vítor. Portanto, isso é assim, quer dizer, nós temos a ver na situação em que estamos. A cultura não é exceção. A cultura é parte do problema e um problema grave que tem de ser resolvido. Agora tem-se de pensar muito bem como é que se resolve. O problema é que com esta ministra nós ainda nem chegámos à parte de como é que se resolve. Claro, a minha questão é exatamente essa. Ou sequer para a parte do balão de oxigênio. Da política, do conteúdo das políticas, tu tens que ter alguém em que seja possível confiar e que tenha capacidade de liderança. Mariana,
Tu tens acompanhado a agenda dos partidos à esquerda, são precisamente os partidos que mais têm gritado por ajuda ao setor cultural. Ontem, segunda-feira, Catarina Martins, na TVI, apontou o dedo à falta de dinheiro, à falta de apoios para o setor cultural. Curiosamente, ela não pede, ninguém pediu a cabeça da Ministra da Cultura. Tu vês uma lógica, ou seja, achas que Graça Fonseca pode sair mais ou menos incólume disto se no orçamento suplementar aparecer uma verba de algum modo? Nós já antecipámos mortes manifestamente exageradas de vários ministros, não é? Nós, os jornais, comentadores andaram a jurar que, por exemplo, o Tiago Brandão Rodrigues, a Francisca Van Dunham iriam-se... Marta Temido estavam com saídas iminentes marcadas e, portanto, eu não me apressaria já a anunciar que a Graça Fonseca é uma das próximas vítimas de remodelações governamentais. À esquerda e em qualquer partido há sempre um argumento clichê que é o que interessa não é o rosto que executa as políticas, são as políticas. E eu digo clichê, neste caso eu acho, por acaso penso que o argumento faz sentido, porque acho mesmo que neste governo se tem provado que a cultura acaba por ser sempre o parente pobre quando se promete muito investimento e quando há um escândalo apressa-se a colocar pensos rápidos, mas não tem sido uma coisa estruturada. Deixa-me só dizer uma coisa sobre a Graça Fonseca, que é eu, enquanto vos ouvia, estava a pensar, eu acho que há dois problemas com a Ministra da Cultura. Um é, de facto, o conteúdo das políticas que nós falávamos aqui que faltam à cultura, e ainda ontem um grupo de artistas foi falar com a Ministra da Cultura a oferecer um cabaz, penso que no valor de 219 euros, que é o que os trabalhadores independentes depois de descontos recebem. Autodenominaram-se Bonnie and Clyde. Exatamente, com esparguete e limões, um cabaz para a Ministra. E, portanto, só essa descrição faz perceber que, de facto, não é possível continuar a não apoiar a cultura, mas, por outro lado, há um problema de forma também. Quando o Vidor dizia que no caso de Graça Fonseca não há violência verbal, como houve nas salutares bufetadas prometidas pelo João Soares, acho que não é inteiramente verdade. Eu acho que há alguma violência verbal, porque eu acho que há uma postura da Ministra, muitas vezes, quando é corrigida ou em reação às polémicas, de discurso, às vezes até de alguma arrogância, que eu acho que também não está a ajudar até no diálogo com o setor. Eu acho que o que se percebe pelas soluções que não são dadas ao setor é que falta diálogo e que falta provavelmente compreensão pelos problemas que as pessoas estão de facto a viver no setor, e não me parece, pelo que passa para fora, que a Ministra tenha ajudado nesse sentido a resolver esses problemas. Aliás, lembro-me quando foi, por exemplo, a questão do concurso da DG Artes, foi o Primeiro-Ministro que acabou por vir tentar salvar o dia e ler uma carta aberta em que prometia mais 2 milhões, acho que foi na altura. Na cultura parecem migalhas comparado com os valores de que falamos para outras áreas, mas é verdade. Dito isto, só mais uma nota, quando tu falavas sobre se a esquerda pedia a cabeça ou não, e eu te respondia que a resposta clichê é que o que interessa são as políticas, não são os políticos. É uma máxima que a esquerda não aplica sempre da mesma maneira. Se fosse Mário Centeno, por exemplo, se fosse um governo de direita não era esse clichê que aplicava. Então, não sei se quer chamar a Mário Centeno ministro de direita, mas eu acho que também não é aplicado da mesma maneira, por exemplo, a Mário Centeno. Mas cuja cabeça não é pedida diretamente, mas que está sempre na linha da frente. Mário Centeno é um homem por formação de direita, nunca foi um homem de esquerda. Mas pronto. Este seria um ótimo ponto para a análise, mas deixem-me só, se me permitirem, basta olhar para a política dele. Fechar o ponto da cultura com uma nota pessoal, porque eu ontem via essa reportagem sobre os 2 agentes culturais que foram entregar esse cabaz à Ministra da Cultura, e a Ministra sai dessa reunião com uma promessa. A promessa é de que até ao final do ano resolveria a questão dos agentes culturais intermitentes, que são aqueles que não podem fazer descontos permanentemente, sob pena de perderem mais dinheiro para os impostos do que propriamente ganham com os espetáculos que têm. E eu acho que esta é mesmo a prova provada de que esta Ministra da Cultura percebe zero do setor que domina. É mesmo absoluta incompreensão, pese embora o país esteja há 3 meses a tentar explicar por beabá exatamente como é que as coisas funcionam no setor. É incrível que até ao fim do ano para ela seja uma solução. Mas aí era a prova, acho que se precisava para perceber que não há uma compreensão da maneira como isto funciona. Não é? Porque qualquer pessoa de fora conseguia perceber que aquilo era... Aliás, morreu em 12 horas, não é? É impossível resultar e ser uma medida justa. Há pessoas a receber 200 euros e a resposta que tu dás é que
5 artistas muito conhecidos vão escolher o próximo que vai ter a sorte. Era um bocadinho como a Catarina Martins dizia por acaso ontem, que era como fazer um concurso para os meus restaurantes e esses recebem apoios. Para os restaurantes mais inovadores. Exato. Não, mas essa questão, há aqui só um ponto que eu não sei até quando, qual é a dimensão, se estamos a ser injustos com a ministra e qual é a dimensão dessa injustiça, ou seja, se isto é um problema da ministra ou se é um problema que está montante da ministra. E não estou a falar, obviamente, em António Costa, mas estou a falar em Mário Centeno. Porque nós sabemos, ainda há uns meses antes desta crise toda, nós falávamos que que os ministros tinham de ir quase ao beijamão ao Ministério das Finanças para conseguir as receitas. Mas esse é um problema político e, Todos portanto, é de António vão Costa. dar a Mário Centeno. Não, está bem, mas era... É António Costa quem entrega esse poder ao Ministro das Finanças. Não, e deu-lhe muito jeito de entregar durante muito tempo esse poder ao Ministro das Finanças. Dava-lhe muito jeito de entregar. Mas é verdade, nós tivemos várias vezes, eu sou testemunho disso, tive vários ministros que me disseram a mim, quer dizer, que achavam que era inacreditável terem de ir de mão beijada ao Ministro das Finanças pedir uns míseros milhões, era neste caso, que na cultura fazem uma falta absolutamente inacreditável. Portanto, eu não sei até que ponto é que, onde é que está essa culpa, ou seja, se bem que a culpa final é sempre do Primeiro-Ministro, mas não é essa questão que está aqui agora em cima da mesa. Portanto, eu só dou a Graça Fonseca este benefício da dúvida. Será que ela está a ser completamente tapada pelo Ministério das Finanças, que não lhe dá nem mais um tostão nesta altura? Fica a dúvida. Vítor, sobre esta questão que o João levanta, vamos tirar a prova dos 9 na remodelação que se anuncia com a saída de Mário Centeno? Ou seja, se Graça Fonseca ficar, é porque tudo isto é premeditado por António Costa e, portanto, se não há mais apoios para a cultura ou não há uma estratégia para o setor, tem a ver com António Costa? Se a ministra continuar, a responsabilidade é toda do primeiro-ministro, não é? É toda porque ele é responsável pela escolha dos membros da sua equipa, não é? A questão das verbas, quer dizer, acho que aí o primeiro-ministro, o jogo é sempre um jogo de soma nula, não é? Ele tira de um lado e dá do outro, para dar neste tem que tirar do outro, portanto, ele está muito amarrado ainda agora em termos de resposta à crise, ao que virá ao dinheiro que virá da União Europeia e mesmo assim, de voltarmos a falar aí agora do plano que está a ser negociado, depois podemos falar. Já lá vamos. Portanto, ele neste momento não tem margem para tudo. Agora, deixa-me só dizer, em termos de possível remodelação, não sei se ias falar isso. Não, fecha com isso e seguimos para o orçamento suplementar. Sim, a ideia que eu tenho aqui é que, de facto, a saída de Centeno só deve dar lugar a uma remodelação cirúrgica, que eu acho que a Ministra da Cultura devia ser um desses casos, e depois isto vai variar um bocado sobre quem vai para as finanças, se for o Ministro Cisa Vieira da Economia, que eu acho que é improvável, não presumo que não. Mas isso obrigava a outras mexidas no governo. Aqueles ministros que estiveram para sair como a Ministra da Justiça ou da Ciência e do Ensino, porque já não eram para ter entrado neste governo, também penso que não devem sair já. Mas depois há 2 casos que a mim me fazem muita confusão, que é a Ministra da Coesão, continua a ser o seu microministério, que eu penso que não faz qualquer sentido e devia estar no planeamento. E depois tem uma curiosidade sobre o Ministro Ricardo Serrão Santos. Vocês sabem quem é o Ministro Ricardo Serrão Santos? Este nome diz o quê a quem? Eu por acaso sei porque troquei bolas contigo, mas vou deixar o do mar. É o do mar. Não, eu não estou a dizer que o senhor deva ser remodelado, porque ele provavelmente é um excelente ministro. Agora, o trabalho que ele está a fazer, ele já só tem as pescas, no tempo da Ana Paula Vitorino, além de tinha os portos e tinha alguma coisa que tem mais peso político, mas ninguém sabe o que é que o ministro do mar anda a fazer, quer dizer, ele é muito discreto e devo só dizer que ele foi escolhido pelos eurodeputados portugueses, todos os partidos, como o melhor eurodeputado português. Portanto, é uma pessoa que deve ter bastantes qualidades, mas qualidades desconhecidas. Portanto, eu acho que em termos de remodelação, acho que deve ser cirúrgica e não acredito que António Costa vá mexer na estrutura do governo nesta fase, só depois da presidência da União Europeia. Mariana, aproveitando a deixa das verbas e das remodelações, António Costa começou a ouvir esta segunda-feira os partidos da esquerda sobre o plano de apoio, o plano de... já não sei qual é a nova designação, porque já houve várias. Sim, mas enfim, sobre o orçamento suplementar que virá a caminho e que será entregue no Parlamento até junho, ele começou por ouvir os partidos do costume,
os da Geringonça, mas nesta ronda orçamental, pela primeira vez, vai ouvir também, e está a ouvir esta terça-feira, os partidos da direita. A pergunta é mais ou menos óbvia. Tu achas que é possível, António Costa, fazer aqui, neste orçamento, pela primeira vez, uma quadratura do círculo? Eu não sei se é possível. Acho que é a primeira vez que vamos ter a hipótese de perceber mais anúncios de morte, se os anúncios da morte da Geringonça se justificavam ou não, se bem que eu ainda não vejo, pelo menos até agora, sinais muito negros para os acordos que costumavam estar em cima da mesa, ou seja, com os parceiros da esquerda. Há um sinal importante que é uma das grandes questões que é natural que dividam os partidos neste momento é o layoff, porque é uma medida que a esquerda, por princípio, vê com maus olhos, porque se tu quiseres... Porque corta rendimentos. Na visão mais cínica em relação às empresas, é vista quase como um aproveitamento das empresas que acaba a prejudicar os trabalhadores. Eu acho que a esquerda não tem defendido esta visão tão linear da coisa, ou seja, os partidos têm noção de que as empresas, e eles preocupam sobretudo as empresas mais pequenas, não têm hipótese de sobreviver se não tiverem apoios. Sim, e como a economia é meio gás. Tanto do Governo, como do Presidente da República, como dos partidos de esquerda, já se ouviu de todos formulações como se calhar o layoff é possível prolongar, mas com outra formulação ou com outro modelo. E até agora parece haver uma abertura de todos nesse sentido. Portanto, por aí não parece para já haver uma quebra das relações que havia até agora, enfim, da chamada Geringonça. Não sei se este orçamento suplementar será mais ou menos complicado do que por exemplo, o próximo orçamento, já o de 2021, porque neste caso, o que nós sabemos já das reuniões que aconteceram ontem, é que o Governo ainda não faz previsões económicas, ainda não apresentou nenhum cenário macro. Mário Centeno terá dito que não tem informações para isso e, portanto, ainda é difícil fazer aqui previsões de longo prazo sobre parceiros, sobre um orçamento que tem de ser aprovado quase num mês. Certo, isto dá-me modo para o João. João, este orçamento suplementar será feito sem nós sabermos ainda exatamente que apoio Portugal terá, como qualquer outro país, da União Europeia ou da Comissão Europeia, se tu quiseres. Uma reunião está marcada para esta quinta-feira, não é sequer suposto que ela seja decisiva sobre isso e de todo o modo, essas verbas, ou a totalidade dessas verbas, só será aplicada ou entregue aos países já com o novo Fundo Comunitário de Apoio, que se iniciará em janeiro. Isto significa que nós estamos nesta fase intermédia em que ainda só temos meia economia, e provavelmente durante alguns meses ainda só teremos meia economia, e o Governo tem que fazer um orçamento suplementar para apoiar o que resta da economia, sem ter uma ideia de até onde é que pode ir, que limite terá. E daí a minha pergunta. Achas que é possível, por exemplo, em casos como o layoff, para fazer uma quadratura do círculo, António Costa entregar um apoio maior do Estado para a continuação do layoff, para que as pessoas passem a receber 100% do seu salário e não os 66% que recebem hoje? Haverá margem possível do Estado português para chegar tão longe quanto isso? Olha, David, começando pela resposta direta à tua pergunta, não sei. Que é uma resposta... É uma resposta honesta. Mas não sei, até porque acho que o próprio Governo não sabe. Porque repara, nós temos um orçamento em vigor que é uma fantasia. Não por culpa do Governo, mas por culpa das circunstâncias. Claro. E está a ser discutido um orçamento retificativo ou suplementar, como lhe quiserem chamar. Não lhe vamos chamar retificativo. Para não ferir suscetibilidades. Porque houve uma promessa que não haveria nenhum, mas pronto. Mas temos um orçamento que está a ser discutido, que vai ser outra fantasia. Porque ninguém sabe o que é que... Estamos a trabalhar em cenários que ninguém sabe. Quer dizer, o Ministro não quer fazer previsões, e eu percebo que ele não quer fazer previsões porque vai falhar todas. Nós não temos informação sobre qual é o tamanho do buraco da economia. Sabemos que é grande, e hoje, que estamos a gravar nesta terça-feira, vão sair os dados de execução orçamental que vão começar a perceber-se o buraco dentro das contas do Estado, que é outro também que ninguém sabe qual é o tamanho, e depois não sabemos que dinheiro é que vai restar, que a Europa vai disponibilizar para ajudar. Portanto, são tudo incógnitas que tornam que este orçamento que está a ser discutido, tal como o anterior, é fantasia. Dito isto, é preciso fazê-lo. E eu acho que o que o Governo está a fazer é tentar o maior consenso possível, buscando os apoios que sempre teve à esquerda e tentar conciliá-los, se possíveis, com os apoios
prometidos à direita por Rui Rio de que iria fazê-lo. E eu acho bem que o faça e acho bem que tenha o maior apoio possível em termos políticos para conseguir aprovar um orçamento que tem de o fazer por calendário, mas que é impossível de cumprir, ou que não vai servir para nada, daqueles que, quando foi aprovado, foi diretamente para o lixo, este já está no lixo antes de ser aprovado sequer. É as circunstâncias em que temos e temos de nos adaptar e perceber que se calhar não vamos ficar só com este suplementar, com este retificativo, que se calhar vamos ter de fazer mais algum até ao final do ano. Sim, claramente, Vítor Matos, este plano intermédio não estava nos planos de António Costa, não digo sequer antes da pandemia, digo mesmo no arranque do ataque a esta pandemia, o que se falava era de um layoff até junho e depois de um plano de arranque da economia. Manifestamente esse plano de arranque não existe. Para este período será mais fácil a Rui Rio entregar um apoio a António Costa do que no período seguinte? Ou achas que pelo contrário até pode prolongar-se depois? Acho que se pode prolongar. Acho que este é um teste político. Acho que é um teste político a vários níveis. Eu concordo com o que o João disse. Realmente o governo, está toda a gente a trabalhar, ninguém sabe nada. Quer dizer, isto nunca aconteceu. Quer dizer, acho que estes 2-3 meses têm sido muito. Quer dizer, acho que nos estão a ensinar a todos muitas coisas, está toda a gente a aprender, porque isto não vem nos livros. E a resposta à crise também não está definida. Isto nunca aconteceu assim, nunca a economia do mundo inteiro parou de repente. E acho que o governo, o facto de não apresentar as previsões, acho que é prudente. E o facto de António Costa estar a trabalhar com toda a gente, com os partidos todos, acho que é inteligente do ponto de vista político e acho que deve trazer resultados. Quer dizer, acho que, por exemplo, o governo já anunciou que não vai cobrar o pagamento especial por conta. O pagamento por conta, não sei o que é o pagamento especial por conta. E, portanto, já vai em encontro quer da esquerda, quer da direita. Acho que o trabalho aqui é conseguir arranjar algumas medidas que sejam transversais a todos os partidos, para deixar a esquerda confortável, ou pelo menos o Bloco. O PCP terá mais dificuldade em lidar com a questão do layoff. Acho que vai ser muito difícil ao PCP aprovar um orçamento, se mantiver o layoff neste quadro em que há corte de rendimentos. Mas acho que do ponto de vista de Rui Rio, voltando à tua questão, acho que se houver inteligência entre António Costa e Rui Rio, há margem para o PSD deixar passar, não sei se com uma aprovação ou com uma abstenção, o suplementar. E isto fazer caminho para o próximo orçamento. O Rio já disse que não caíam os parentes na lama se tivesse que aprovar ou deixar passar orçamentos nestas circunstâncias. Teve sempre o discurso da emergência nacional, se fosse preciso, e pôr à frente os interesses do país, se fosse necessário, à frente dos interesses políticos e do partido, sendo que ele faz sempre. Obviamente isto depois tentará capitalizar isso lá à frente. E no outro dia, quando esteve com o Marcelo Rebelo de Sousa, lembrou que o Marcelo Rebelo de Sousa aprovou os orçamentos todos do engenheiro Guterres. Portanto, acho que se está a criar um ambiente para que seja possível fazer-se essa quadratura do círculo de que tu estás a falar. E não me parece que, do ponto de vista puramente político, que haja grandes ganhos do ponto de vista do PSD, nesta fase já entrar com uma oposição que bloqueia as soluções, porque a emergência social é tão grande, a crise é de tal forma avassaladora, e eu acho que nem sequer temos bem a noção das coisas, que acho que a direita não quer também ficar mal na fotografia e quer contribuir. Eu acho que vai toda a gente estar a fazer isso, mas como evidente, espero que não deixem de fazer a fiscalização necessária e a crítica necessária ao governo, que não se limitam disso. Dito isto, gostava de chamar a atenção para uma coisa, que é o plano do governo que chama-se Plano de Estabilização Económica e Social. Obrigado por nos lembrares. Não, por simples por uma coisa que o Manuel Carvalho no Público chamava a atenção ontem, eu acho muito bem no editorial. Isto é uma fórmula
não é o plano de emergência social, como se chegou a falar. Quer dizer, há aqui uma questão semântica, política. É mesmo aplicada na célebre questão se este orçamento é retificativo ou suplementar, não é? Pronto, mas eu acho que isto, do ponto de vista político, tem importância. É um plano de estabilização, quer dizer, tudo bem, isto é a linguagem de burocrata. O que temos é a maior crise de sempre em cima de nós. Certo. E eu chamo-lhe plano de estabilização. Tudo bem. São nomes para já, como menos escreveu a Liliana e a Rosa Lima Cunha no jornal esta semana, isto para já é um penso rápido, enquanto não houver se não vier a ajuda europeia, e depois depende dos moldes em que vier a ajuda europeia é que vamos saber realmente como é que vamos sair da crise. Muito bem. Vamos então saber o que é que não vos sai da cabeça. Mariana Lima Cunha, a ti não te sai da cabeça exatamente o quê? Vejo que te estás a rir, David. O que é que se passa? Uma adivinhação, o não que sei. não me sai da cabeça foi um vídeo. Eu estou a pensar como é que é a melhor maneira de fazer este teaser, não é? Para quem ainda não o viu. Eu poderia apresentar este vídeo como se acharam que nunca iam ver um líder partidário, quem às vezes chamam Beto, não é? Pronto, uma pessoa beta, dizer expressões como aqueles manos do ginásio todos bombados vão trepar as paredes do Big Brother e vamos ocupar a Olivença, está aqui uma oportunidade, é ir ao Twitter. Vamos ouvir. Manos, a cena é esta. Vocês são Portugal inteiro. Toda a gente está de olhos postos em vocês 24 sobre 24. Então vocês têm que escolher dois caminhos. Ou passam o dia todo em posição de decúbito, ou então Portugal vai ser um feudo dos senhores feudais do primeiro feudalismo espanhol. Portanto, aqui vai começar a insurreição, vamos trepar as paredes do Big Brother e Olivença vai ser nossa. Olivença vai ser nossa, meus amigos. Portanto, aqueles manos do ginásio, todos bombados, vão trepar as paredes, levam suas damas, vamos ocupar a Olivença, vão procriar uns com os outros e o Big Brother nunca mais vai ser o mesmo. Porque a partir daí, o nosso brother vai ser Portugal, não os espanhóis. E, portanto, este era exatamente... Ora bem, este era Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS, que... Pronto, aqui... Não, este era o Chicão. é uma dupla Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Que apareceu num live do Instagram ontem, portanto, segunda-feira. A explicação é que foi desafiado nesse live a apelar ao voto no CDS aos concorrentes do Big Brother, usando termos como Olivença e feudalismo. Pronto, eu acho que o repto não era fácil, de facto. Mas também podemos lembrar que a Assunção Cristas chegou a ler um trecho de um livro erótico da Blaia, no 5 para a meia-noite, e na altura houve muita gente dentro do CDS que dizia que uma líder de um partido conservador não podia alinhar em brincadeiras daquelas. Portanto, não sei, vamos ver se há a mesma agitação interna desta vez. Todo um novo padrão. Vítor Matos, a ti o que não te sai da cabeça? A mim não me sai da cabeça uma frase, para mim, surpreendente do Presidente da República, quando se encontrou com Rui Rio em Ovar, depois de ter tido o apoio mitigado, enfim, já falámos muito sobre isto, do Primeiro-Ministro, então colou-se a Rui Rio para ter o apoio do PSD. É engraçado porque o Rui Rio não lhe disse o apoio do PSD, disse que iam discutir isso, mas ele esperou ter o apoio, disse que combinamos tão harmoniosamente que colaboramos há décadas, disse o Presidente sobre a relação que ele tem com o Rui Rio. Ora, isto não é nada assim, porque quando Rui Rio foi para a direção do PSD convidado por Marcelo Rebelo de Sousa, aquilo acabou muito mal e a relação não foi grande coisa. Marcelo Rebelo de Sousa escolheu Rui Rio para secretário-geral, porque andou à procura de uns secretários-gerais, não conseguiu e tal, e ainda pôs o Luís Filipe Menezes a chorar porque ele achava que ia ser ele. E o que é que ele fez? Ele convidou porque achava que era um burocrático, não era um político, e meteu-lhe nas mãos a célebre refiliação. Então os homens chocaram completamente durante os meses em que tiveram a trabalhar juntos. Não foi nada harmonioso. Harmoniosa é a relação com o governo, não é? Nunca foi com o Rui Rio. Marcelo achava o Rio muito rígido, autoritário, inflexível, aquela coisa toda germânica e tal.
Tu disseste no passado. Achava o Marcelo disperso, super decisório, pouco confiável. Quer dizer, ele convidava não sei quantas pessoas para a mesma câmara e depois tinha que ir lá o Rio e o José Luís Arnaud desfazer o embrulho que ele arranjava. Bom, aquilo foi uma confusão. Foi uma confusão tal que, depois daquilo já estava complicado, e o Marcelo ter tirado o tapete ao Rui Rio na questão lá do aparelho várias vezes, sobretudo as relações com o Valentim Loureiro e com o Luís Filipe Menezes, o Rui Rio demitiu-se estrondosamente por ser contra a forma como estava a ser feita a coligação com o CDS no Porto e mandou um fax. Imaginem, demitiu-se por fax e o Marcelo estava de férias no Algarve, recebeu um fax a pedir... Porquê? Por causa do conteúdo de uma notícia numa fonte não explícita, em que o Rui Rio falava do clima de intriga dentro do PSD. E Marcelo respondeu que a única coisa que permanece entre congressos é a liderança, e então o Rui Rio saiu do cargo de secretário-geral do PSD. Pronto, isto não me sai da cabeça porque, como eu escrevi isto, tive que investigar isto há uns anos, achei muita graça esta frase de Marcelo Rebelo de Sousa: combinamos tão harmoniosamente que colaboramos há décadas, é entrenecedor. E assim aconteceu. João Vieira Pereira, não te sai da cabeça? Bem, eu antes da Mariana Lima Cunha falar... Conseguias pensar noutras coisas. Agora não consegues pensar noutras coisas. Não me sai nada da cabeça a não ser o Chicão. É natural, tem esse efeito secundário. Mas pronto, mas vou seguir o plano e dizer que o que não me sai da cabeça é um texto hoje publicado por João Miguel Tavares no Público, na sua coluna habitual, onde ele diz aquilo tudo que eu penso sobre educação e o que é que está a passar nas escolas, sobre o erro que é a não reabertura das escolas e a condenação de quem está em casa a ter esta telescola ou teletrabalho em escola, não sei como é que nós chamamos a isto, e que realmente não funciona. Eu revejo-me exatamente naquilo que o João Miguel Tavares diz. Tenho 3 filhos, os 3 na escola pública, e é desesperante vê-los em casa a tentar estudar, e mais desesperante é ter o meu filho com 14 anos que está no 8º ano dizer-me: pai, isto é uma treta, eu não estou a aprender nada. Eu acho que isto sufoca qualquer pai que quer o melhor para os filhos, e realmente, por muito esforçado que sejam os professores, nem todos são iguais, e não se pode pensar que a telescola ou a escola a partir de casa substitui aquilo que é a função da escola como um todo. E eu acho que este é um dos maiores erros que o Governo fez, e João Miguel Tavares aponta algo que eu concordo, que é, muito possivelmente não abriu as escolas porque cedeu ou não teve a coragem de enfrentar o lobby dos professores, que seria aquele que mais seria revoltar contra a abertura das escolas. A este que eu acrescento, não diz ele, mas acrescento eu, e de alguns pais que também teriam muito medo de pôr os filhos na escola. Muito bem. A mim não me sai da cabeça uma extraordinária reunião do Conselho de Ministros brasileiro que nos foi posta à nu pelos juízes do Supremo que investigam o presidente Bolsonaro. O vídeo da reunião mostra ameaças de prisão a esses juízes, desejo de intervenção direta do presidente na escolha do diretor da polícia para escapar à investigação, ameaças de demissão de governadores que impõem um confinamento contra a vontade do governo, para além de ameaças de desflorestação da Amazónia, aproveitando a distração dos mídia com a pandemia, ou de muitos impropérios aos próprios mídia. Há até referências à ditadura militar que parecem bastante saudosos. É a triste imagem de um Conselho de Ministros presidido por uma criança ameaçada, rodeada por bandidos e militares, para além de extremistas, brincando com um país como se fosse só dele, não dos brasileiros e não do seu povo. É assim que fecho esta comissão política, feita com a alma do Ruben Tiago Pereira, na edição sonora, e do Tiago Pereira Santos, na ilustração. Foi uma comissão política com esta dor na alma, pelo que vemos acontecer no Brasil, e que só podia acabar com um grito de alma, um pedido por aquela gente boa. Até para a semana. Mas quem nada sai da minha frente que eu quero passar, pois seu samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, essa magia preto